Bom dia, boa tarde a todos. Conforme convocação extraordinária deliberada pelo plenário na tarde de ontem e após sessão das comissões, a mesa diretora ordena a presente sessão invocando a proteção divina e declaramos aberta a mesma no dia 14 de dezembro de 2018, às 12 horas e 5 minutos. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, através dos componentes vereadores Edivan Baro, William Heinen e Nader Omar, e da Comissão de Orçamento, Finança e Infraestrutura Urbana e Rural, através dos seus membros Vinícius de Araújo, Flávio Abisroit e Arley Tomazoni, emite pareceres favoráveis ao projeto de lei 91/18, que diz respeito sobre uma autorização ao Poder Executivo a proceder na alienação onerosa dos bens imóveis inservíveis, obsoletos ou antieconômicos, venda por meio de leilão da madeira do prédio do museu, cuja estrutura será desmontada, porque encontra-se comprometida, sendo que os seus objetos já se encontram acondicionados no Parque de Máquinas. Senhores vereadores, discussão do projeto, não havendo vereador que queira se manifestar. Senhor presidente, eu queria ocupar um pouquinho. Eu queria perguntar, eu queria pedir para o Nader, que foi lá olhar o museu, que ele falasse para a gente como é que está a real situação lá, ele que foi lá nos apresentar a Câmara lá, falasse a real situação lá e como é que se encontra a situação hoje daquele bem público. Senhor presidente, colega Edivan e mais colegas, eu realmente fui lá representando a casa, né, para ver na questão do museu, realmente não só existe hoje 2 raios-x, um raio-x dentário e um raio-x de corpo, que são peças grandes que devem ser removidas com guindaste. A parte interna ela não é uma parte que está com cupim realmente, a parte externa realmente está bastante danificada. A questão dos objetos, eles estão guardados no Parque de Máquinas numa sala. Estão amontoados, um em cima do outro, numa peça pequena, do jeito que conseguiram. Alguns itens mais sensíveis estão realmente com papel bolha, mas com relação à discussão do museu, não tem mais o que discutir, porque não existe mais um museu, só existe a estrutura lá. Então, com relação à visita que nós fizemos lá dessa casa, o que eu posso dizer é isso para os colegas, que o imóvel já está todo ele vazio, né, com exceção desses 2 raios-x, e as peças estão acondicionadas, então, lá no Parque de Máquinas, numa sala. Me preocupa, já tem um odor de mofo, mas acredito que eles vão ter um pouco de ventilação, vão cuidar isso aí, né? A gente espera que cuidem. Mas daí, tirando da visita, eu gostaria de falar em nome da bancada também, com relação ao projeto, se o senhor me permite, presidente. Pois não. O que nós vamos esclarecer para a população, que o que está sendo votado aqui é a autorização para a venda das madeiras. Nós não estamos autorizando a desmontar o museu nem nada, isso não compete a nós. A única autorização que a gente vai votar aqui, sim ou não, é com relação à venda das madeiras. Nós, da bancada do PSDB, iremos votar contrários, tendo em base que a Prefeitura poderia fazer uma doação dessas madeiras para essas entidades, para essas comunidades que estão necessitando, que já teve algumas que pediram. Só por isso a gente vai votar, então, que não fosse vendida, mas que fosse doada para as comunidades. Então, seria isso. Muito bem. Dizer de que o museu é a vida de ontem, é a vida de ontem, e que certamente a administração não vai ser perene na decisão de reconstruir um novo lugar para colocarmos aquilo que era e que é de ontem e que merece ser cultivado. Senhor vereador. Apenas para, também falando, registrar algo que a gente já comentou ontem com os colegas, o grande erro foi chegar a esse ponto do museu, né? Não ter uma manutenção. A gente teve um exemplo esse ano aí do Museu Nacional que pegou fogo e depois vem o alarde, todo mundo lamenta.
Querendo ou não, o nosso museu já não perdeu as peças dele, mas perdeu um local. É tão difícil pôr em pé algo desse jeito, né? E depois, se não cuida, então a falha da administração, no meu ver, foi de não fazer uma manutenção da madeira, do prédio, enfim, para que ele se mantivesse em boas condições. Eu acho que isso aí foi o grande erro, falha do executivo, falha, quem sabe, então, do legislativo, que não fiscalizou, mas enfim, não adianta achar culpado, a situação é essa, então que fique de exemplo para demais bens, e se a gente conseguir, eu acho que no ano que vem nós temos que levantar a discussão de o quanto antes achar um local adequado para esses bens, para que não se percam, como o colega Nader falou, estão lá amontoados num depósito. Eu acho que é nosso dever aqui como Câmara, quem sabe, buscar uma alternativa de um local para isso aí. E, enfim, a bancada do PMDB, hoje eu represento aqui, nós vamos votar a favor do projeto, porque eu acredito que, pelo menos então, que se arrecade um valor e que seja aplicado em alguma coisa. Mas enfim, o erro foi deixar chegar a essa situação. Vereadora Marlene? Certamente prédios de madeira precisam de um cuidado especial, né? Porque o cupim, uma vez instalado, ele é muito difícil de ser combatido. Quem tem casa de madeira infestada com cupim sabe que o combate é muito difícil. Muitas vezes o local onde ele se instala, o acesso é impossível, né? Ou bem onde não há porão, onde não tem né, acesso, é bastante complicado, né? Então, um prédio de madeira, ele precisa de uma atenção muito maior, muito especial. É uma pena, a gente lamenta, né, a perda do museu, né, que era uma estrutura, né, que estava aí, mas, afinal, isso é uma coisa que não é de hoje, né? Essa contaminação com a infestação com os cupins já vem de longa data, né, para fazer o estrago que fizeram, isso já vem de longa data, né. E o que cabe a nós, né, eu votarei favorável, né. E eu acho que o que cabe a nós, vereadores, né, nós podemos ajudar no sentido de tentar conseguir recursos para que a gente possa erguer um novo museu e daí dentro de condições mais favoráveis, não digo, mas em que se tenha o cuidado que é necessário ter para uma casa de madeira, né. Faz lembrar a escola Vale Eliezer, né? É 4 anos infestada de cupim. E nós fomos 2 vezes inspecionar e descobrimos de que ele procriava dentro de uma mata aberta com uns cupim grandes assim de terra, e ali que eles saíam para a escola, que praticamente estava sendo demolida a escola. E parece-me como que contiveram o crescimento dos peçonhentos através de óleo queimado, uma coisa nessa linha, mas foi difícil. A escola estava por ser também demolida. Não tendo mais vereador queira se manifestar, eu gostaria de colocar em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Senhores vereadores, aprovado com o voto contrário do vereador Nader e Arley Tomazoni. Eu queria dizer aos senhores vereadores de que há um meio ano nós fizemos um pedido, a pedido do diretor do Ipiranga, eu já me reportei sobre isso, sobre o acúmulo de água na rua. Quando chove, os pais têm dificuldade de deixar as crianças para